Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Parece que as revelações estão se aproximando para nós. Por milhares de anos, resquícios de civilizações há muito tempo esquecidas existiram aqui sobre a superfície da Terra e hoje algumas existem ainda secretamente sob a Terra e oceanos. Os povos antigos, eles construíram cidades florescentes subterrâneas e subaquáticas, usando tecnologias e conhecimentos muito avançados que eles haviam preservados das conquistas de sua própria sociedade e de visitantes extraterrestres. Essas cidades se diz que são florescentes porque eles têm substâncias que iluminam a parte interna do planeta. Mas a gente vai falar disso em uma outra ocasião. Muitas dessas antigas civilizações sobreviveram às catástrofes que aconteceram ao longo de milhares de anos na Terra e talvez por essa razão eles se refugiaram pouco a pouco no interior do planeta. Os moradores dessas cidades secretas subterrâneas interagiram com os habitantes da superfície, compartilhando alguns de seus conhecimentos e tecnologias avançadas, e assim começaram as lendas de Atlântida, Shambhala e outras cidades subterrâneas e subaquáticas. As civilizações indígenas, como assim conhecemos no nosso planeta, os astecas, os índios da América do Norte, aqui também no Brasil, os maias, foram civilizações antigas que eles tinham provavelmente contato com essas civilizações e traziam na história oral deles alguns contos de deuses e de seres luminosos, ou os seres das estrelas. Esses seres provavelmente realmente trocavam tecnologias, tanto é que as pirâmides são uma obra que ninguém entende como foi construída e existia tanto aqui na América como em outras regiões do planeta, não somente no Egito. Mas aqui em particular, como eu citei, eu vou falar então de Shambhala, que é uma cidade que existe tanto no nível físico como etérico. Então, no nível físico, é quase impossível de se encontrar. Shambhala, ela seria a capital de Agartha, então é um povo que se refugiou sob o planeta e faz parte, inclusive, Shambhala, da própria tradição oral do hinduísmo e também do budismo, só que o budismo, ele herda do hinduísmo, tá? Shambhala, ela vai nascer dentro da tradição do hinduísmo, que antecede o budismo. Algumas possíveis localizações para essa cidade é a Sibéria e até mesmo no deserto de Gobi. Alguns monges budistas, eles apontam essa localização na cordilheira do Himalaia. Hoje, os habitantes dessas cidades subterrâneas e submarinas, eles se uniram a um plano abrangente para se exporem para a humanidade da superfície e revelarem a verdadeira história da Terra. Então eles começaram a trabalhar com uma aliança das nações da Terra, que seria a Aliança da Terra, que possui programas espaciais secretos e estão trabalhando junto aos visitantes fora do nosso planeta para provocar então um salto quântico na evolução humana. E digamos que nesse avanço do despertar, ele não retrocede mais. O plano, em várias etapas, ele revelará segredos maravilhosos, começando, por exemplo, com os antigos artefatos que começarão a surgir, artefatos tecnológicos que estão escondidos dentro das pirâmides do Egito, dentro de cavernas subterrâneas nas Américas e em outros lugares também. Os habitantes residentes dessas cidades subterrâneas, eles não somente querem se apresentar para nós, mas também permitir que aquelas pessoas que queiram possam visitar suas cidades e até permanecer morando por lá, se desejarem. Então eu vou fazer uma pausa aqui e vou perguntar: você moraria caso eles convidassem vocês para viver nesse mundo muito mais tranquilo, com pessoas muito pacíficas, embora o nosso planeta e as pessoas aqui, elas também vão passar por esse processo de evolução. Mas diga aí o que vocês acham, coloque nos comentários. Você iria visitar? Será se você decidiria então morar com essas pessoas? Então vamos continuar. A próxima fase do plano será revelar oficialmente programas espaciais secretos para o resto do mundo, juntamente com a energia de propulsão avançada, que são meios de transporte sem combustão. Eu acho que eu já comentei isso aqui em outro vídeo, que é sem usar combustíveis fósseis. Como as naves espaciais se locomovem, né? Elas são muito rápidas e elas não usam nenhum tipo de combustível.
E também tecnologias de saúde, que em parte são tecnologias alienígenas. Essas aí me parece que são todas alienígenas. E outras desenvolvidas aqui, mas não devem ser muitas. E por último, e finalmente, os extraterrestres se revelarão quando a humanidade estiver pronta para lidar com a verdade sobre os visitantes de fora do planeta e nossas origens genéticas, que irão também vir à tona. Então, essa primeira fase do plano das revelações já está em andamento, com anúncios recentes, por exemplo, como aconteceu há um mês atrás sobre a descoberta de um novo túnel que foi encontrado na Grande Pirâmide de Gizé, ou de Quéops, porque Quéops era o faraó, então ela é conhecida também como a Pirâmide de Quéops. A tecnologia usada, digamos que é um aparelho que parece, vamos dizer, como a radiografia, onde você faz a radiografia do que está ali por trás. Eles encontraram, então, essa entrada que dá para esse túnel, e que chega a 30 metros de profundidade. E é muito bem construído. E ele tem 2 metros de largura. Então, assim, não era um túnel qualquer, tá? Ele não deve ter sido feito ali por acaso. Isso significa que deve levar a algum lugar na pirâmide. Porque quando você vê toda essa massa estrutural dessa pirâmide, que é enorme, com apenas algumas estruturas que nós conhecemos, que são 3, para quem não conhece, existem 3 corredores e 2 salas. E tem muito mais que isso, com certeza. E parece ser tipo um labirinto subterrâneo, ou, quem sabe, uma cidade subterrânea mais antiga. Alguns especialistas, vamos colocar aqui entre aspas, especialistas, disseram que era um corredor de descarga, ou seja, de levar e trazer material, provavelmente na época da construção da pirâmide. Mas Dr. Zahi Hawass, que é um grande egiptólogo, e eu particularmente admiro muito Dr. Zahi, porque eu sempre acompanhei ele em todos os trabalhos de descobertas que foram feitas nesses últimos anos. E ele é uma pessoa muito apaixonada pelo que ele faz. E é considerada hoje uma das pessoas mais influentes do mundo. E talvez dos egiptólogos é o mais entendido sobre essas questões do Egito Antigo. Ele diz que os especialistas decidiram que é um corredor de descarga pelo peso da pirâmide. É como se fosse ali, tivesse sido feito para equilibrar toda a estrutura arquitetônica. Ele diz isso rindo e diz que não acredita nisso, mas que é um verdadeiro corredor e que deve levar a algum lugar. E com certeza em breve nós descobriremos sobre isso. Será que Dr. Zahi ele sabe de mais alguma coisa? Mas a gente vai fazer um link aqui, porque tudo está interligado, com William Tompkins, que foi um dos informantes mais importantes do programa espacial secreto. Aliás, ele foi informante, mas eu digo também que ele foi um denunciante. Inclusive, muito do que ele denunciou desses programas, ele comprovou por documentos e imagens. E ele disse que os maçons controlam todas essas descobertas. E ele sabia que as descobertas do Egito eram meio que mantidas ali em segredo pelos maçons. A parte que nós sabemos que o Egito traz muitos segredos e muito poderosos. Radu Sinamá também, na série de livros da Transilvânia, ele diz a mesma coisa, que os maçons são os mais interessados nos poderes por trás dos sítios arqueológicos no Egito. O mais interessante nisso tudo é que logo após o anúncio oficial do governo egípcio, Dr. Zahi Hawass, ele deu uma entrevista e deu a entender que no final do corredor poderão ser descobertos artefatos fabulosos. Isso não teria acontecido, por exemplo, alguns anos atrás, se os maçons ainda estivessem totalmente no poder por trás do governo ou estivesse por trás das divulgações. Dr. Zahi, ele sempre foi uma pessoa polêmica, porque ele dava algumas declarações, mas aí ele voltava uma semana depois para, digamos, se explicar ou contornar o que ele tinha dito, ou quase negando o que ele já tinha dito. Você vê que ainda existia ali um domínio dos maçons. Talvez há uns 10 anos atrás não fosse possível trazer essas informações como agora. Mas para concluir, agora vem a parte boa, mas antes não esqueça aqui de curtir, de compartilhar esse vídeo, tá? E quem chegou aqui pela primeira vez e gosta desse assunto, de seguir nosso canal. Mas depois dessa descoberta, o que aconteceu? Helena Danã, ela deu algumas atualizações, porque ela tem o contato com os pleiadianos, e ela disse que recebeu de um de seus contatos da Confederação um comunicado que explica que esse corredor, olhem só, leva a uma câmera. E pasmem, nessa câmera está localizada uma cadeira holográfica de tecnologia altamente avançada que contém toda a verdadeira história da humanidade. Então, eu fico por aqui com muita gratidão, desejando muita paz e muita luz na vida de cada um de vocês. Até a próxima!